Galo, que a gente começa falando, porque amanhã tem simplesmente um baita jogo na Arena MRV, um Galo contra o Grêmio, e, pelo jeito, Rezendão, não tinha receita, não tinha como chegar melhor. Talvez só se o Filipão tivesse todo mundo à disposição, né, dos que estão ali de DM e tudo. Mas o momento é bom, o artilheiro está de volta, os ingressos estão lotados, expectativa tá, como diz a turma de hoje, o hype tá lá em cima, né, Claudião? Boa noite. Um abraço, Léo. Boa noite a você, a todos que nos acompanham. Turma do Bate-Bola do sábado. Expectativa de 40 mil torcedores na Arena MRV. Vamos ter aí um público, eu acredito que próximo do maior do estádio, que foi no clássico, né, entre Atlético e Cruzeiro. Eu falo próximo porque o setor visitante, o setor do Grêmio, a gente sabe que não tem tanta torcida do Grêmio assim como tem, por exemplo, do rival, né, do Cruzeiro, por ser um clássico e um duelo local. Mas, de qualquer forma, é casa cheia, a massa do Galo cada vez mais, né, se ambientando ao estádio nessa despedida, que é também um jogo simbólico, né, importante na temporada, o último jogo na Arena MRV, e para esse duelo, um confronto direto do melhor time do retorno, da melhor defesa, que é o Galo, contra o melhor ataque, que é o do Grêmio. Então, ingredientes prontos aí para um jogo no horário nobre do domingo, 4 horas da tarde. O regime já é de concentração na cidade do Galo desde após o treinamento. Então, hoje teve treino pela manhã, o último da semana, e depois os jogadores já ficaram diretos. Almoço e concentração. Então, a turma tá lá curtindo, né? Gostam ali dos jogos, ficam brincando entre eles, né? Ficam naquele ambiente para juntar o elenco. O Filipão gosta muito disso. Tanto que o Atlético, há algum tempo atrás, não tinha mais concentração em jogos em casa. Com o Felipão, concentração voltou, e quem está no YouTube da Itatiaia está vendo ali imagens do treino, o Filipão gesticulando com a turma, depois de uma semana mais de uma semana de treinamentos, e agora não vai ter mais tempo, né? Agora é jogo atrás de jogo. Porque depois do Grêmio, quarta-feira tem o Flamengo, então terça já viaja para o Rio. Depois, sábado, já tem o São Paulo, no Mineirão. O jogo está marcado para 9 da noite. Eles tinham que marcar o jogo do Galo para fechar o campeonato 9 horas da noite, né? Foi o time que mais jogou sábado, 9 horas da noite. O rei do sábado às 9 horas da noite foi o Galo. Então, semana que vem, nessa hora, a gente já está no esquenta aqui de Galo e São Paulo, no Mineirão, esse jogo. E a última rodada, toda ela marcada para quarta-feira, dia 6, 9h30 da noite, que é a rodada final. Vamos trazer, antes da gente debater aqui do time, vamos trazer o Everson, goleiro, porque ficou essa expectativa em todo mundo, né? Data FIFA, torcedor do Galo, com muita saudade do time em campo num duelo tão importante, e os jogadores também com saudade de jogar, né, Everson? Um longo período, né? Eu peguei mais uns 2 dias a mais desse longo período, que eu não participei da última rodada ainda, né? Então tô ansioso para que a gente possa voltar, para que eu possa voltar a jogar, possa voltar para a Arena, sabendo que a Arena vai tá cheia, o torcedor vai nos incentivar num jogo muito difícil, um jogo de 6 pontos, a gente vencendo a equipe do Grêmio, que é uma equipe qualificada, a gente passa eles na competição e a gente entra de vez no G4, que é um dos nossos focos, com certeza a gente deixa sempre aberto para vocês, não podemos esconder isso, que hoje o nosso foco é entrar no G4, para que a gente possa sair da pré-Libertadores, sair daqueles 4 jogos eliminatórios. Então, com certeza vai ser um jogo muito difícil, muito importante, onde com o apoio do nosso torcedor, no último jogo do ano na Arena, a gente possa representar muito bem eles dentro de campo e buscar uma vitória, que é de suma importância para a gente na competição. O Everson, nessa conta do G4, né, os 2 próximos jogos são muito importantes, são 2 confrontos diretos, como você bem disse. Grêmio e logo seguido o Flamengo. Então, bons resultados podem até garantir o Atlético já, pelo menos, uma pré-Libertadores, né? Mas com foco no G4. Se a gente parar para pensar, os jogos, se a gente fala aqueles famosos jogos de 6 pontos, a gente tem jogo de 12 pontos, né? Os 2 próximos jogos são 2 confrontos diretos, com certeza. O Flamengo também tem uma rodada a menos e, com certeza, quando a gente enfrentá-los, independente do que possa acontecer nessas últimas 2 rodadas do Flamengo, vai ser um jogo de confronto direto. Então, são 2 jogos muito importantes para que a gente possa, antes, lógico, diante da equipe do Grêmio, buscar vencer, entrar no G4, para depois aí sim a gente pensar na equipe do Flamengo, mas sabendo que vai ser 2 confrontos diretos de suma importância para a gente definir se a gente vai se manter no G4 ou não. O Galo tem a melhor defesa do Brasileirão, 27 gols sofridos. Ao que se deve isso? Ao técnico, ao entrosamento da defesa? Conta isso pra gente. Muito trabalho. Primeiramente do professor Felipão. O histórico dele é sempre de fazer equipes bem equilibradas defensivamente, e isso não está sendo diferente aqui no Galo. Hoje a gente somos a melhor defesa da competição. Até quando a gente estava ali em 9º, 10º, a gente era entre as 3 melhores defesas da competição. Isso é algo muito difícil, sempre as 3 melhores defesas, provavelmente vai estar ali dentro do G4, dentro do G6.
E mesmo a gente fora de G6, a gente era a segunda ou a terceira melhor defesa da competição. Então isso se dá muito trabalho, não só do Everson, não só da linha de zaga, isso é um trabalho coletivo, tanto o Paulinho quanto o Hulk ali que ajuda a marcar a gente na frente. Isso vem ajudando a gente a ter essa sustentação lá atrás, do mesmo jeito também que a gente é uma equipe corajosa, equilibrada, a gente sai jogando, a gente serve bem os nossos meias, nossos atacantes para que eles possam ter uma bola um pouco mais tranquila para poder dominar e fazer jogadas e chegar no ataque. Então, é uma equipe equilibrada, onde não tomando gols, com a qualidade que a gente tem nos nossos jogadores, a gente sempre vai estar próximo de fazer gols e conquistar a vitória. Aí então, palavras do Everson. Me parece que o discurso, ele entrou muito na cabeça dos jogadores, né? É nessa ideia que a gente tem mesmo do Galo. O Felipão falou pra turma, olha, se a gente não sofrer gol, a turma da frente é boa. Então a gente decide, com o Paulinho e com o Hulk. E aí o Everson também veio com esse discurso aí, tanto que o Galo tem a melhor defesa do campeonato e ele vem sendo uma peça fundamental nesse retorno, né, Léo? Eu vou fazer uma pergunta pro Edu Panzi. Tudo bem, Dudu? Beleza, Léo. Se prepara porque ela não é tão simples, tá? Ótimo, vamos lá. Como diria nosso amigo HG, pergunta boa tem que ser Se difícil. eu não souber responder, eu jogo pra você. Então tá bom. Aí eu pergunto pra mim mesmo. Vai. Olha só, mas antes eu vou falar, porque amanhã tem Galo, né, na Arena MRV, e chegando logo na Arena, logo na Esplanada, não deixe de comprar o copo do jogo. E agora é uma edição mais do que especial, porque tá começando a coleção Ídolos Alvinegros, são 2 copos, né, Claudião? Do Hulk. 2 copos do Hulk, um é metalizado, o outro é com amarelo. Os copos ficaram espetaculares e lógico que começando uma edição de Ídolos não podia ter um personagem diferente do que o Hulk. O copo, inclusive, tem a assinatura do Hulk, né? Ou seja, e você comprando o copo, você ajuda o Atlético. Então, aproveite o dourado, o metalizado. Claudião já falou que todo mundo tá comprando porque dá sorte. Isso. Então, compra uns 4 amanhã. Eu falei que o Hulk vai fazer 2 gols. Tem 2 copos. Vocês anotem. Aproveite amanhã, atleticana, que for ao jogo do Galo. Os 400 gols do Hulk, né? Estão sendo representados da carreira dele. Inclusive, até complementando, além do copo, quando a turma entrar na Esplanada amanhã, são mais de 10 mil máscaras do Hulk. Tem a máscara com o rosto do Hulk e 400, assim, no olho. Então vai ficar bacana, né? Todo mundo de Hulk amanhã, 400 gols. Só fazer 2 gols. Se você fizer mais que o Soares, eu já tô contente, viu, Hulk? Mas, Du, a pergunta é a seguinte. Cláudio Rezende trouxe aí o Everson, e que é um grande responsável, inclusive o Galo tem a melhor defesa do campeonato. O Everson é o melhor goleiro do Brasileirão 2023, Du? Do retorno é. Do campeonato eu não sei, porque o PR fez um grande turno. O Léo Jardim também faz um campeonato bom. Mas aí você olha para a melhor defesa, né? É isso que eu ia falar. O Everson tem a seu favor os números do Galo, e né? São muitas defesas decisivas do Everson. O Everson entregou muitos pontos ao Atlético. Mas eu acho que a melhora do Everson é no retorno. O primeiro turno foi de muita dificuldade, principalmente depois que o Filipão assume aqueles jogos sem vitória, que a defesa passou a tomar alguns gols. O Filipão demorou a ajustar o posicionamento defensivo, a encontrar as peças ideais e nisso o Everson acabou tomando alguns gols que ele poderia ter evitado. Não falhou, mas gols que ele poderia ter evitado, como fez no retorno. Por isso eu acho que o Everson é o melhor goleiro do campeonato no retorno, não só fazendo grandes defesas, como fazendo defesas que entregaram pontos ao Atlético. Pra gente embasar essa discussão, olha aí pra gente do SofaScore, esse que a gente precisa, entre ele e o PR, quem tem melhores notas? Porque eu acho que o Edu Panzi foi numa comparação boa. Porque no primeiro turno, quase todo mundo do Botafogo foi destaque, né? Tiquinho Soares era o craque do campeonato, era o artilheiro, o PR era o melhor goleiro, o Adrielson era o melhor zagueiro. Aí o Botafogo degringolou. Luiz Castro saiu, o Botafogo degringolou. E o Galo, Claudião, o Filipão chegou, muita dificuldade, 10 jogos sem vencer, você vê, né? O Galo perdeu ali uns pontos bobos ali, que hoje poderia estar brigando título aí muito mais na cabeça, poderia estar liderando o campeonato. Mas o Si não joga. O certo é que, para amanhã, a confiança tá lá em cima e ele tem poucos problemas, né, Cláudio, em termos de DM para amanhã. Ele vai ter o Mariano de volta do Galo, tem o Vargas já em reta final, tem o Batalha e tem também o Bruno Fux. Se a gente olhar aí, o Batalha era titular desse time, né? Até quando se machucou. O Bruno Fux poderia estar disputando uma vaga nessa zaga do Atlético, é verdade, e o Vargas não vinha sendo titular, poderia ser apenas uma opção. Mas assim, o time que vinha jogando nas últimas partidas, ele tem praticamente todo mundo, né? O Igor Rabelo está suspenso também, né? Foi expulso na última rodada. Então eu creio que o Galo vai jogar com o Everson no gol, na direita o Saravia, a dupla de zaga Lemos e Gemerson, e na esquerda o Arana. Meio campo, Otávio, Alan Franco, que está de volta após servir a seleção do Equador. E aí tem Rubens e Zarate. Lá na frente,
Paulinho e Hulk, não deve fugir dessa formação aí. E aí o Galo vai ter boas opções do banco, né, Léo? A gente sempre fala de banco porque são 5 alterações. Um jogo como esse, as coisas não estão andando, né? Não estão transcorrendo da forma que o treinador pensa. Ele tem, por exemplo, o banco. O Igor Gomes, que vem entrando bem. Tem o Pedrinho, pode mudar a característica de jogo. Tem lá na frente o Pavon e o Allan Kardec. Então o Pavon, jogador de lado, o Allan Kardec, centroavante. Tem ainda jogadores que ainda não emplacaram, mas, por exemplo, Edenilson, Patrick e Johan. A opção não vai faltar para o técnico, né? Ele tem o Mariano de volta, lateral direita. E eu acho que se as coisas estiverem bem boas para o Galo no jogo, Léo, ele coloca o Hever, né? Porque vai ser a despedida do Hever amanhã na Arena MRV. É o último jogo dele na casa do Galo, porque o Hever já anunciou a aposentadoria. Vai ainda fazer parte dos jogos contra Flamengo e São Paulo. Na última rodada o Hever nem vai. E o São Paulo vai ser no Mineirão. Então, amanhã pode ser que, se o jogo estiver tranquilo, o Filipão deve fazer essa homenagem ao Hever. Assim... Você pensou igual eu. Pode ser que não esteja tranquilo. Porque ele coloca para retrancar ali. Contra o Goiás, por exemplo, ele colocou o Hever no final, porque o Goiás já estava jogando com 2 centroavantes. Exatamente. Já. Então ele coloca um zagueiro a mais. Pode ter a possibilidade do Hever entrar nesse jogo para fazer um terceiro zagueiro. Né? Então pode ser. E seria uma justa homenagem e poderia realmente acontecer. De preferência com o Galo com 2-0 aí, né? Mas não é jogo para homenagem. Exatamente. É só se a coisa tiver... Do 2-0, 50 minutos do segundo tempo. Faltam só 2 minutos. Tudo bem. 2-0. Aí é homenagem. Se não, é jogo pra ganhar. E seria legal também, porque o Grêmio faz parte da carreira do Hever. Faz parte, verdade. Né? Também foi campeão lá, jogou no muito. Grêmio também. Tem uma carreira muito bonita, o Hever é um cara muito bacana, merece todo esse reconhecimento. Eu tenho os números aqui. Então vamos lá, Edu Panos. Rapidamente. Defesas por jogo, o goleiro que mais trabalha por jogo no campeonato, em primeiro lugar, o Matheus Cunha, do Flamengo. E depois o João Paulo dos Santos, o Marcos Felipe do João Paulo também fez um grande campeonato. Mas chama atenção que o do Flamengo é o que lidera mais defesa por jogo e tá pertinho dos que estão lá embaixo. Porque geralmente são os times piores que o goleiro aparece mais. Ali. Agora, a que chama atenção, gols evitados, né? O goleiro que evita gols. O primeiro é o Lucas Perry, goleiro do Botafogo, depois vem o Cleiton, goleiro do Bragantino, e depois o Everson. É o terceiro. E outro que chama atenção Não, é esse mais gols. Então podemos colocar a briga aí pelos números, né? Seria Perry, o Cleiton do Bragantino. E sejamos justos, né? Porque o Cleiton evoluiu esse ano. O Cleiton não era um goleiro tão confiável no Bragantino. Sim, depois que saiu do Galo, mas esse ano faz um bom campeonato. Então, vamos ver. Ainda temos aí 4 rodadas, viu, Everson? Pra você passar o Perry e passar o Cleiton. Mas tem um número que chama atenção. O Everson é o goleiro que menos faz defesas por jogo no Campeonato Brasileiro. Porque a defesa do Galo é boa. Ele é o último. O que menos precisa fazer defesas por jogo no Campeonato Brasileiro. Significa que está bem protegido. Então a defesa do Atlético não é melhor por causa do Everson e o Everson também não é o melhor por causa da defesa do Atlético. Eles se complementam. Complexo isso que você disse aí agora, Du. Remata o Galo pra gente aí. Vamos lá, eu tenho alguns números aqui de Hulk e Soares, são coisas impressionantes os dois, né, cara? Olha aqui, o Hulk, esse ano, tem 28 gols e 11 assistências, né? O Hulk tem 28 gols na temporada, mais que o Soares. O Soares tem 23. Mas o Soares tem 16 assistências na temporada contra 11 do Hulk. No Campeonato Brasileiro, são 13 gols do Hulk contra 14 do Soares. Então, os dois ali estão mais ou menos juntos. 10 assistências do Soares com 8 do Hulk. Os jogos são parecidos, né? O Hulk fez 30 jogos, 29 do Soares. A gente vê aqui números impressionantes de 2 grandes nomes do futebol mundial, né? O Soares até teve mais carreira em time, como Barcelona, seleção uruguaia, mas o Hulk... É bom lembrarmos que ele brilhou muito no Porto, ele é ídolo lá, quando foi para a Rússia foi ídolo também. O Hulk ele não ficou tanto no centro, mas chegou à seleção brasileira e a gente vê aqui pelos números do Hulk e de Soares, que amanhã a gente vai ter esse duelo. E olha, vale a pena, eu acho que muita gente vai estar ligada nesse jogo, Léo, mesmo que não seja atleticano ou gremista, porque que jogo é esse com esses grandes nomes do futebol mundial? Ô, Du, pergunta difícil. Hoje eu tô bom. Soares ou Hulk? Pra você escolher hoje pro seu time. No meu time? Nossa, essa é difícil. Paulinho. À frente do Soares e do Hulk? Mais jovem, né? Pode fazer dinheiro lá Você tá pensando na grana. Agora uma outra, por falar em grana. Quem ganhou mais dinheiro na carreira, Soares ou Hulk? Não sei quem ganhou mais dinheiro, mas o Soares foi maior que o Hulk, sem dúvida nenhuma. Em título, eu concordo. Mas que ganhou grana também acho que tem comparação, não. Soares fez O Hulk ganhou muito mais, mano. O Hulk na China lá, o Hulk tinha salário de Cristiano Ronaldo, na Rússia também ganhou um dinheirinho, né? Ganhou. Tá bem o Hulk, tá passando...